Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sadraque, eu sou professor da disciplina de Processo Penal. Nesse vídeo nós veremos um trecho sobre os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal, tá certo? Não deixem aí de ativar o sininho, já deixa o seu like e não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, tá bem? Obrigado. Então, como dito, pessoal, fonte, o que vem a ser, né? Fonte significa a origem, né? De onde provém, ou seja, de onde emana, né? De onde emanam as normas processuais penais. E aí, pessoal, quando a gente fala de fonte, a gente tem uma divisão em materiais ou de produção e nós temos também as fontes formais, não é? Ou de cognição. Material ou de produção, quando a gente se refere a isso, não é? Aqui no Brasil, o direito processual penal, pessoal, a fonte de produção é o Estado, não é? O direito processual penal, ele é um ramo do direito público, tá certo? E a Constituição, ela prevê que a competência para se editar normas em relação ao processo penal, ela é privativa da União, tá certo? Então, a União, ela legisla sobre norma de interesse processual penal. Temos também, pessoal, a fonte formal ou de cognição, não é? Que, por sua vez, essa espécie de fonte se refere ao meio pelo qual a norma ela se revela. E é dividida, então, na parte de cognição, em imediata ou direta, não é? Que é a lei. A fonte formal imediata é a lei e também os tratados internacionais que versam sobre processo penal. Temos também a formal mediata ou indireta, que se traduz nos costumes e nos princípios gerais do direito. Tá certo, pessoal? Então, por gentileza, prestem atenção um pouco em mim. Com relação aqui, então, às fontes do direito processual penal, uma observação importante que eu faço a vocês é em relação à lei, tá certo? Que a competência, então, para legislar sobre processo penal é de competência privativa. Então, observem essa palavrinha aqui, privativa da União. Porém, pessoal, a própria Constituição, ela ressalva que, mediante uma lei complementar federal, tá certo? A União, ela pode autorizar os estados a legislar sobre matéria processual penal de modo específico, tá certo? Então, a regra geral, a competência é da União, porém, como forma de exceção, mediante autorização legislativa, no caso uma lei complementar, pode autorizar um estado a legislar sobre uma questão específica, tá certo, pessoal? Então, vamos prosseguir por gentileza. Então, temos aqui que o Código de Processo Penal, então, pessoal, só dando continuidade, então, na questão agora, estudaremos a territorialidade, tá certo? E o que vem a ser a territorialidade? O Código de Processo Penal, em seu artigo 1º, ele fala, pessoal, sobre o princípio da territorialidade, segundo o qual se aplica a lei processual brasileira, tá certo? Aos crimes praticados dentro do território nacional como regra, tá certo? Porém, existem exceções ressalvadas no próprio artigo 1º. E vamos lá, quais são essas exceções, pessoal? A primeira delas, do artigo 1º, diz o seguinte, que os tratados, as convenções e as regras de direito internacional, não é? Que aí seriam que os compromissos internacionais celebrados pelo Brasil, não é? Cuja República Federativa do Brasil seja parte. Por quê, pessoal? No âmbito internacional, não é? No caso, a União, não é? Compete à União celebrar tratados e compromissos internacionais, tá certo? E aí, se eles celebrarem tratados em matéria processual, ela vai ressalvar o Código de Processo Penal, tá certo? A segunda exceção aqui, pessoal, seria as prerrogativas constitucionais do presidente da República,
dos ministros de Estado nos crimes conexos com os do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Então, essa exceção aqui também é feita, pessoal, e se refere aos crimes de natureza político-administrativa, tá certo? E quando ocorre um crime de natureza política-administrativa dessas autoridades, ele se desloca da competência da Justiça Comum, tá certo? E compete ao Senado Federal esse julgamento, tá certo? Lembrando que a competência para o julgamento é do Senado Federal, porém, quem preside, pessoal, a sessão de julgamento é o ministro, tá certo? O presidente do STF, tá bem? É quem preside aí a sessão. Então, vamos continuar nas exceções. Temos uma outra exceção, que seria os processos de competência da Justiça Militar. Lembrando que a Justiça Militar, ela é uma justiça especializada da União, tá certo? E tem competência para julgar os crimes praticados por militares, pessoal. E lembrando que, no âmbito da União, a gente tem o Código Penal Militar, tá certo? Que é o CPM, que é o Decreto-Lei 1001 de 69, pessoal. Lá estão previstos os crimes militares, tá certo? Temos também o Código de Processo Penal Militar, CPPM, que é o Decreto-Lei 1002, também de 69, pessoal, tá certo? Então, esses dois diplomas, eles regulam os crimes e o processo dos militares, tá bem? Já uma quarta exceção são os processos de competência do Tribunal Especial. Esse Tribunal Especial, que está lá no Código de Processo Penal, pessoal, ele não existe mais no Brasil, tá certo? Ele não existe mais no Brasil e atualmente, não é? A competência que era desse Tribunal Especial, pessoal, eles era para julgamento, não é? Dos crimes contra a segurança nacional. Então, o Tribunal Especial julgava determinados crimes. E esses crimes hoje são aqueles contra a segurança nacional, tá certo? Previstos na Lei 7.170 de 83. Aqui são os crimes contra a segurança nacional. E aqui, pessoal, de regra, a competência para julgar esses crimes contra a segurança nacional é da Justiça Federal, tá certo? Competência para julgar os crimes contra a segurança nacional é de competência da Justiça Federal, como regra, tá bem? E aí, por fim, nós temos aqui a última exceção do artigo 1º, que fala o seguinte, sobre os crimes, não é? Os processos aí por crimes de imprensa. O que vem a ser, pessoal, esses crimes de imprensa? Os crimes de imprensa, eles estavam previstos lá na Lei 5.250 de 67, não é? Porém, pessoal, veio aí o STF ajuizar uma ação no STF, uma ADPF, que significa Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, e aí o Supremo decidiu, em sede de ADPF, pela não recepção, não é, dos crimes de imprensa. Ou seja, não recepção que culminou com a revogação total, e quando se revoga totalmente chama-se de abrogação, tá certo? Dessa referida lei. Então não existe mais os crimes de imprensa, tá bem? Então voltem aqui, prestem atenção em mim por gentileza. O que você acabou de assistir foi um trecho das nossas aulas. Para mais vídeos como esses, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais.